Olá, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo do estudo dirigido do livro A Ciência dos Sacramentos, do autor Charles Webster Leadbeater. Nós vamos fazer uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios desse rito cristão. Lembrando que esse estudo dirigido está no capítulo 2, nós estamos falando da Santa Eucaristia. Tem uma série de vídeos aí na playlist, esse é o 8º vídeo. Eu recomendo, se você quiser ver só sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. Tudo bem, os assuntos não estão vinculados, mas eles estão correlacionados. Então é importante que, se você quer compreender melhor cada vídeo, se você chegou em um determinado vídeo que já tenha passado, nós recomendamos aí que você siga o caminho inicial, caso tenha interesse de aprofundar este conhecimento, ok? Então vamos lá. Nós já vimos então os asperges, domino vobiscum, coleta, preparação, e esse 8º vídeo agora nós vamos falar do cântico. Deixa eu avisar para vocês o seguinte, esse material eu comecei a me debruçar sobre ele, eu achei que ia ser simplesinho, até a quantidade de página era pouca, mas na hora que eu fui esmiuçando e trazendo alguns detalhes a mais, eu quis enriquecer. Então esse material está bastante assim robusto, não que os outros não estejam, mas eu acho que nesse material aí eu dei uma caprichadinha um pouco mais em termos de conteúdo de slide, mais marcações, que o estudo dirigido nós estamos trazendo referências do texto e estamos comentando. Por isso que esse estudo vai ser bem aprofundado, bem longo, realmente bem didático. A questão aqui é que nós estamos buscando uma abordagem didática, através da escolha de alguns partes do texto, comentários sobre elas e realmente discussão. Esse trabalho também é aberto lá na área de comentários no YouTube, ok? Então vamos falar então do cântico, que eu trouxe uma tela de um vídeo que eu utilizo para treinamento interno, no momento em que o sacerdote ele vai realizar então essa etapa dentro da Santa Eucaristia. Então vamos lá. Essa invocação, o que traz o autor aqui, Essa invocação é imediatamente seguida pelo cântico de abertura, ao longo do qual a atitude que o povo deve adotar é indicada com clareza. Ele fala sempre de contentamento, de júbilo e gratidão. Bom, então, ao longo dessa parte desse estudo aqui, o autor ele deixa muito claro, e essa é um dos fatores fundamentais de diferença da Eucaristia da Católica Liberal, da liturgia da Católica Liberal com a liturgia, por exemplo, da Católica Romana, é a energia e é o espírito que a própria liturgia induz. Então, o que o Monsenhor Leadbeater, junto com Charles Ingle Wedgwood, os fundadores da Igreja Católica Liberal, e a liturgia teve inclusive o apoio também da Annie Besant, eles procuraram criar uma liturgia, como eles são teósofos, como eles são pessoas mais voltadas aos aspectos energéticos, vibracionais, o Leadbeater com a sua obra de Formas de Pensamento, eles entenderam que a liturgia da Igreja Católica Liberal ela deveria ser um momento de trabalhar com energias e vibrações e pensamentos positivos. Então, ela não é uma liturgia orientada para o sacrifício, para o martírio, por palavras de culpa, palavras de punição, não é. Então, esse é um aspecto relevante e nessa parte aqui, nós vamos ter diversos registros que o Leadbeater realmente consolida essa diferença, essa abordagem mais positiva, gratidão, contentamento, igual ele está falando aqui. Então, é importante a gente perceber que a intenção do que ele está falando aqui não é simplesmente no aspecto emocional. Não, é um aspecto emocional, que é mental, que é vibracional e que procura usar de matéria-prima para a construção do edifício eucarístico, que é o fundamental trabalho aqui dessa Eucaristia. Então, essa questão do estado de espírito e o estilo da liturgia ser um estilo alegre, jubiloso, tem a ver realmente com a construção e uma diferença significativa no serviço eucarístico oferecido, aqui no caso nós estamos estudando da Igreja Católica Liberal, ok?
Todo cântico pretende lançar as bases do que está sendo feito do que será feito mais tarde, levando as pessoas a uma atitude de alegria, contentamento, novamente o autor reforçando, alegria, contentamento, confiança e paz, que é necessária se hão de desempenhar um papel útil no serviço. E, como sempre, a antífona nos oferece a nota-chave, o pensamento que devemos manter enquanto cantamos. Então aqui ele está reforçando a ideia desse espírito, né, desse sentimento, desse estado emocional, para poder construir realmente o projeto, o processo do edifício eucarístico no plano astral. Ok? E a música, a antífona, o cântico, ele é parte fundamental da construção desse serviço, e no caso aqui o serviço da celebração da Santa Eucaristia. Então vamos lá, mais um trecho em destaque aqui. Enquanto as palavras que cantamos fazem sua parte na preparação de nossas mentes, o anjo da Eucaristia está trabalhando intensamente, porém com graciosa facilidade, utilizando tanto as formas criadas pela música do cântico, como a efusão provocada por nossos sentimentos de amor e devoção enquanto cantamos. Aqui ele já traz então a presença do anjo, e como o anjo, o serviço dele vai utilizar desse conteúdo emocional para poder realizar o serviço de construção do edifício eucarístico e celebração da Santa Eucaristia. Como eu disse a vocês nos outros vídeos, eu tô procurando fazer um trabalho com a inteligência artificial, de alimentá-la com os conteúdos nesse projeto aqui, né? Até então no começo eu não tinha pensado dessa forma, começado a fazer dessa forma, mas depois eu fui começando a tentar trazer algumas imagens e elas foram ficando muito bonitas. Então eu decidi enriquecer esse trabalho com essas imagens, e essas imagens estão sendo construídas a partir de um prompt que eu vou determinando com base na obra, com base no texto da obra. Então é claro, a gente tem que dar um desconto, inteligência artificial. Aqui eu estou querendo trazer, não estou falando aqui que é uma imagem do que seja, mas nós estamos tendo uma percepção visual. Como nós não temos mais o Lidbiter aqui para nos falar, para traduzir para nós, né? Então já fez esse serviço. Agora a gente tenta aqui dar uma ilustrada um pouco para tornar realmente didaticamente mais agradável em termos audiovisuais esse trabalho que eu estou procurando fazer aqui com vocês, tá? Então esse seria o momento que nós acabamos de narrar aqui esses conteúdos, e aqui eu estou trazendo uma perspectiva visual do que seria esse momento aí do anjo coletando esse material, e as pessoas com essa intensidade emocional, com essa intensidade de pensamentos, a própria música também auxiliando, e o anjo então organizando todo esse aparato energético vibracional. Seguindo aqui, o autor destaca que com esse material ele lança o piso ou alicerce de seu edifício, seguindo primeiro a parte inferior da tênue bolha formada pelo asperges. Então no vídeo anterior nós vimos asperges e vimos uma construção e ampliação dele, e aqui a partir do cântico ele vai então consolidar a formação do edifício com os pisos e a parte inferior da bolha. E então seguindo aqui, voltando para o leste e expandindo seu piso além do altar, até que venha produzido um pavimento 2 vezes maior do que aquele onde fica a congregação, que é a figura 5 que nós vamos olhar para ela agora mesmo. Seu trabalho é condicionado pelo número de pessoas presentes e pela quantidade e tipo de matéria vivificada suprida pelo seu entusiasmo. Então aqui o autor coloca novamente a importância da participação, quantidade de pessoas e da qualidade da participação dessas pessoas. Então é fundamental o nosso pensamento. Então o que o autor está reforçando aqui? Pensamento, sentimento, vibração, é um trabalho, é uma construção. Nós não devemos ser sujeitos passivos. O autor traz a fundamental essa questão da participação ativa da congregação enquanto co-construtora dessa obra, desse edifício eucarístico no plano astral. E aí a figura 5, então nós vamos trazer uma ilustração dela aqui, também criada, peguei a do livro, a original do livro, que já tem mais de um século. Então eu fiz uma atualização dela, uma releitura dela, ficou muito bonita. Eu acho que esse trabalho ele visa trazer uma melhoria de imagens devido ao tempo que essa obra tem. Eu não vi outros trabalhos assim, eu estou procurando então enriquecer e dar uma maneira de atualizar essa proposta de didática audiovisual, da gente poder então revisitar essa obra e trazendo algumas imagens
com uma visão bem sofisticada, bem interessante. Para que fique mais agradável também a leitura. Não que o outro não seja, mas se ele é só em preto e branco, uma imagem ou outra, eu estou enriquecendo aqui, acho que vai ficar mais legal. O piso, então o autor explica aqui que o piso é em mosaico construído pelo anjo durante o cântico, mostrando a superfície da borda frisada, vista através da bolha, e ele está falando, note-se que a bolha envolve as 4 extremidades do piso, ok? O anjo começa estendendo seus braços para os lados e derramando através deles uma corrente de amor que cria uma linha violáctea em cada lado, desde onde ele fica até a parede da igreja. E aqui o autor está descrevendo então mais essa parte seguinte do trabalho do anjo. Movendo devagar seus braços para frente, ele faz com que algumas linhas paralelas partam dos lados das primárias, como os dentes de um pente, exceto por serem inclinadas para o centro da igreja, de modo que se cruzam entre si para formar um padrão diagonal, que é o que ele chama aqui de diagrama 1. Então aqui, lá na frente tem o diagrama 1, que é o do piso. Aqui as coisas estão misturadas. A sequência eu pus as duas, mas eu não quis mexer na ordem não. Quis manter o texto e agora eu vou trazer uma imagem para representar a primeira parte da construção desse movimento dos braços do anjo, começando a organizar esse material. Depois ele vem dizendo que um outro movimento semelhante emite uma corrente azul de devoção, que preenche os espaços entre o violácteo do amor, conforme a figura passada. Então ele se volta para o leste e repete esses movimentos para fazer um piso similar para essa parte da forma eucarística, que se estende até fora da igreja. Então aqui eu já trouxe outra imagem, ele já vai completando então essa estrutura, fazendo esse movimento, ele muda de posição e vai organizando essas energias para a construção do piso e do pavimento da igreja. Esses primeiros movimentos produzem uma tênue padronagem xadrezada, um verdadeiro fantasma de piso, tão leve e diáfano que não poderia ser mantido coeso a não ser dentro da bolha que se organizou o caos, aqui está escrito errado, mas eu vou arrumar, tá? O caos das vibrações jorrantes que teriam despedaçado sua delicadeza. Ou seja, ele está falando que isso aqui é um material tão delicado, tão sutil, que se assemelha realmente a uma figura fantasmagórica. E aí ele está falando que só é possível devido já à estrutura prévia construída pelo Asperges para proteger realmente essa formação estrutural aí. Seguindo aqui, mas o chão solidifica rapidamente à medida que os versos do cântico prosseguem. E é interessante perceber que, onde esses versos são cantados em modo antifonal, o anjo dirige os jorros de som e os emprega para marcar as linhas diagonais que modelam o seu material do piso em formas de diamantes, ou antes de pirâmides, figura 6. É uma figura que eu trouxe aqui, eu consegui fazer com inteligência, essa figura não tem no livro, tá? Achei ela bem interessante, a construção de 3 aspectos da construção em um só plano. Em uma celebração comum, o edifício é a miúde pequeno e a cor do pavimento é força, mas o padrão é sempre preservado. Então, olha só, nós colocamos em 3 planos, né? Os primeiros movimentos, durante o cântico antifonal. Depois à direita você vai ver a solidificação do piso durante o cântico, e depois você já vai vendo ele se transformando em forma piramidal realmente, na consolidação dessa estrutura aí. Eu achei muito interessante essa imagem, e aqui está falando realmente da importância dele usar o som, aproveitar o som do cântico como recurso, como matéria-prima para a construção dessas formas, pensamentos aqui. E aqui esse sim é um diagrama uma figura do próprio livro, que a gente vai trazer aqui, né, as linhas de força camesim, que é o fluxo de amor e devoção, que estão aí os números 2 e 4, e depois ele vai ver a linha azul, de força azul, que seriam o fluxo de sabedoria e púrpura realeza, numerado de 3 a 5. Então aqui ele dá realmente um diagrama de como é que ele vai construir o peso aqui, usando que tipo de energia e vibração, inclusive a orientação em termos de norte-sul, leste-oeste. Então ele vai explicar o diagrama aqui, que seria a formação do pavimento. As linhas, ele vai explicar que as linhas carmesim, o número 1,
são emitidas primeiro pelo anjo da Eucaristia. Olhando para o oeste, ele emite as linhas carmesim 2 e azuis 3. Então 1, 2 e 3 são essas linhas que o anjo já faz orientado para o oeste. Depois, olhando para o leste, ele emite as linhas carmesim 4 e azuis 5, estabelecendo o delicado tracejado do piso. Ó. Depois, as linhas na parte superior do diagrama são deixadas incompletas para mostrar claramente os aspectos da linha carmesim antes da edição dos azuis. Então você vai ver que ele vai construindo gradativamente a partir do conteúdo emocional e mental, ele vai manejando esse conteúdo, inclusive o som, para poder construir esse piso para a base, para a forma eucarística que ele vai realizar a Santa Eucaristia. Então, segundo aqui a figura 6, agora que ela já está completa, essa figura é do livro e que a gente fez uma melhoria nela de cor e estilo. Então você vai ver que primeiro é uma parte do piso mostrando a disposição dos blocos e depois aqui a figura 2 é um bloco individual, um corte para você ver o bloco individual. Seguindo aqui um trecho de destaque, deve ser entendido que uma celebração comum é perfeitamente eficaz em atrair força divina e espalhá-la sobre as redondezas, embora naturalmente o poder da celebração solene seja de vários modos muito maior. Então o autor está falando aqui, ele sempre procura deixar claro que a quantidade de pessoas, o estilo da celebração, ele vai realmente ter um impacto espiritual, um impacto vibracional, um impacto energético por uma área, e aí essa área é proporcional ao estilo da celebração e à quantidade dos participantes, ok? Outro trecho aqui em destaque é que a cerimônia é rodeada de glória e beleza, planejadas para elevar os corações e mentes do povo e torná-los mais receptivos. Então aqui eu faço um comentário meu seguinte: por mais que eu tenha participado de outras liturgias, outras eucaristias na Igreja Católica Romana, eu nunca tive, é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência. E com a leitura desse livro, com esse estudo e com a participação, com a mudança para meu seminário na Igreja Católica Liberal, então eu estou tendo acesso a esse tipo de informação que antes eu não tinha. Então, quer dizer, a forma com a qual eu percebo hoje o serviço de uma Eucaristia na Igreja Católica Liberal é muito rico. Antes eu não tinha realmente essa percepção. E aqui, essa questão da glória, da beleza e elevar os corações e mentes, o autor deixa realmente ratificado a importância de tudo isso que está sendo construído, a dimensão de beleza e glória que esse trabalho é realizado. E que muitas vezes nós, usuários, vamos falar, os comuns, a gente não tem essa percepção dessa dimensão. Por quê? Porque isso está além dos nossos sentidos realmente, né? Então, seguindo aqui com outro trecho, o autor destaca que aqui é uma opinião dele, e ele tem algumas opiniões, ele deixa muito claro assim, o sentimento dele, o Leadbeater, ele deixa muito enfatizado alguns trechos que ele coloca os sentimentos dele, é muito importante para a gente poder registrar isso aqui também. Então ele diz que sinto ser da maior importância e percebamos que essa força divina é uma realidade, um fato definido e científico. Essa força espiritual, que muitas vezes chamamos de graça de Deus, é tão real quanto o vapor ou eletricidade ou qualquer outra das grandes forças da natureza. E aqui a gente destaca que o Leadbeater, ele tem essa propriedade também, porque como clarividente, ele previu, inclusive, viu formas que só vieram a ser confirmadas depois que a tecnologia, ele previu antes, né, que a tecnologia daquela época não podia ratificar. Então o Leadbeater, ele tem essa credencial, ele tem essa capacidade, e a nós realmente cabe termos essa consciência de que aquilo que não é percebido não é porque ainda não tem, não é que nós não percebamos que ela não exista. Ele está falando realmente que é um tipo de energia que de certa forma é comum, né? Mas como a gente não percebe, nós vamos passar realmente por dúvidas, por questionamentos, e eu acho que ele foi muito enfático nisso daqui, e realmente eu comecei eu acho que vale a pena a gente realmente confiar na visão dele, porque é uma questão de escolha, ou você acredita ou não, e eu passei realmente, diante das evidências, eu passei realmente a confiar muito na lucidez e na capacidade e qualidade da clarividência com o senhor Leadbeater. Seguindo aqui então, ele destaca que sobre a energia, né, ela atua na matéria de modo um tanto mais elevado que a eletricidade. E ele inclusive vai dando detalhes, né? Olha que bacana. E seus resultados não são visíveis aos olhos físicos, mas, não obstante, são igualmente reais de todas as maneiras.
E de fato, muito, muito mais poderosas, pois atua mais sobre a alma, a mente e as emoções no homem antes do que em seu corpo físico meramente. Então aqui é importante, o autor está destacando a opinião dele, que essa energia, ela realmente, ela existe, ela é eficiente e ela atua nos níveis da alma, do espírito e da mente antes que em seu corpo físico. Ou seja, esse trabalho ele tem ainda essa dimensão que colabora ainda mais com a nossa saúde e a nossa integridade psíquica dentro na realização da Santa Eucaristia. Seguindo aqui outro trecho de destaque, ele fala que, em verdade, essa Santíssima Eucaristia desce para nós até mesmo ao nível físico. Olha o que ele vai falar que bacana, que tão grande é o cuidado do nosso Senhor pelo seu povo, tão aneloso, que é de que tenhamos toda a ajuda que sejamos capazes de receber. Então aqui nós vamos ter um evento determinante para a consolidação da igreja, o nascimento da igreja cristã, que é o Pentecostes, né, que é o derramamento realmente da vinda do Espírito Santo. E aqui você vai ver que ele reafirma então a importância, e ele coloca realmente quão zeloso é o nosso Senhor para fazer chegar até nós, e aqui ele vai colocar a nossa condição realmente de uma baixa frequência vibracional enquanto planeta da terceira dimensão. E aí realmente ele colocando a importância o amor do nosso Senhor para fazer descer essa energia até nós. E ainda sobre essa energia, ele está dizendo que sua efusão é uma coisa cientificamente mensurável. É uma coisa cientificamente mensurável, não mensurável talvez por métodos do plano físico. E lembrando que aqui ele está num contexto de ciência de mais de 100 anos. Agora pensa o que já é possível ratificar e provar a partir de equipamentos existentes hoje, com a tecnologia de hoje, né? Mas capaz de ser medida e comparada com outras efusões nos mundos superiores. Então ele está falando aqui que tem sim uma condição mínima, uma condição razoável de poder acessar e comparar essa energia e dar realmente ela um grau de existência interessante. Sua distribuição tem lugar precisamente sob as mesmas leis divinas como faz uma radiação nesse plano. Olha que palavra interessante, aqui ele está falando de radiação. Então ele era um cara muito ligado à estrutura atômica, muito ligado à energia atômica e tinha um conhecimento fantástico. Então, ele não está falando uma coisa assim esotérica, sem eixo, de sensorial, de visão. Não, a visão clarividente dele conversa muito com aspectos científicos, com embasamentos científicos, até antecipando coisas que na época não tinha equipamento para perceber, para validar. Então é muito sério isso que ele está falando e a gente pode sim realmente dar um voto de confiança. E seguindo aqui, né? Exceto por algumas diferenças causadas pela vibração mais rápida da matéria nos estados mais elevados. Então ele está dizendo realmente a condição dessa energia, pelo fato de ela estar ligadas a dimensões superiores, como ela realmente, como uma radiação, ela tem uma frequência superior. Outro texto aqui, ele está falando que o objetivo de um serviço eclesiástico é criar um canal através do qual a força divina possa fluir. Olha que interessante. Então, o serviço eclesiástico, olha que palavras-chave, serviço eclesiástico é criar um canal através do qual a força divina pode fluir. Lembrando que o sacerdote, ele é a ponte, faz a ponte entre esses dois mundos. E o serviço eclesiástico, então, passa a ser realmente esse canal. Nesse sentido, é um serviço de Deus, porque ao nos reunirmos, formarmos um canal maior e melhor para o seu amor e bênção, os quais ele está sempre desejando espargir sobre o mundo. Ou seja, então esse serviço ele é um meio efetivo de acessarmos essa energia de nível superior, que ela basicamente lá nos vídeos anteriores de apresentação, vocês vão ver que eu fiz uma referência da usina hidrelétrica, que a eletricidade é gerada numa condição enorme, numa dimensão enorme, e ela vai passando por decréscimos e modificações de voltagem, correntes alternadas que vão sendo possível a transmissão até chegar à nossa tomada. Ou seja, então, o que a gente diz é que se não fossem essas modulações da energia, nós não teríamos a tecnologia que nós temos hoje. O que ele está falando aqui é a mesma coisa, similar à mesma coisa, que existe uma produção de energia, só que se você não tiver as subestações,
aqueles recursos para poder transformar essa energia e compatibilizar ela com a energia desse nível terreno aqui nosso, realmente é impossível de nós termos acesso a essa energia. Eu procurei trazer aqui uma visão também, dentro da inteligência artificial, dessa parte desse texto, né, que a gente pudesse ver aí, de maneira gráfica, de maneira visual, o detalhamento, então, da geração dessa energia, desses fluxos, ok? Achei muito interessante também essa imagem aqui, achei que foi muito bem trabalhada. Okay? Mas é só uma ilustração também para a gente enriquecer o material visualmente. Vamos seguindo aqui, então. As pessoas não estão necessariamente realizando todo o dever. Aqui ele faz um alerta, né? E ele também, o Lead Beater também, ele é muito crítico, ele aponta muito orientações, direções nos textos dele, né? Então ele está falando que as pessoas não estão necessariamente realizando todo o dever cristão sério, meramente, olha que importância, meramente sentando nos seus assentos e apreciando a elevação da cerimônia. Aqui ele ratifica que o papel é outro. Nosso papel tem que ser ativo na construção desse serviço. Ele está complementando aqui. Se elas desejarem, poderão aumentar grandemente o poder de serviço e alargar a esfera de sua influência. Então, o que ele está falando aqui de desejar? É mudança emocional, mudança mental, mudança vibracional. Então, aqui ele está dizendo que como a comunidade, como a congregação, ela pode sim auxiliar na geração e na manutenção da qualidade e da quantidade dessa energia a ser trabalhada aqui. Seguindo aqui, mais um trecho, ele está dizendo que não deveria ser por nós mesmos, mas pelo bem de outros que nos reunimos numa organização como a igreja, a qual existe para fazer o bem. E aqui, realmente, esse trecho ele me sensibilizou bastante. Ele está falando aqui, que as pessoas deveriam ir ao serviço porque elas desejam ser úteis. Até então, essa visão para mim, dentro de uma visão católica romana, de uma missa tradicional, até então que é a minha experiência, essa experiência aqui, essa perspectiva aqui me fez mudar muito assim, a condição dentro dessa especificidade da liturgia da Igreja Católica Liberal, de uma geração de energia, do propósito com o qual ela é feita, não é o mesmo sentido da Igreja Católica Romana. E isso me fez realmente, me inspirou muito no sentido de que quão importantes nós somos na construção e na manutenção desse serviço. Nós estamos trabalhando. E aqui, ele me fez assim, puxa vida, que egoísmo. Até para ir para a igreja a gente é egoísta, né? Porque eu vou para a igreja para me fazer bem, para me confessar, para comungar, sempre pensando em mim. E esse trecho do livro, eu falei, opa, peraí, esse serviço não é para mim, é para eu oferecer para algo maior, para um sentido maior. Então, esse trecho aqui me fez muito pensar, me mudou a meu referencial sobre a participação na Santa Eucaristia. E eu acho que com certeza você deve pensar também, faça uma boa reflexão sobre qual é a sua intenção em relação à participação na Santa Eucaristia. E aqui eu acho que essa referência aqui foi muito interessante. E para completar, o autor destaca que aqueles que vêm regularmente a despeito do tempo e se lançam de coração no serviço são as pessoas que tornam, aqui outra correção para eu fazer aqui, digitação hoje tá braba, que tornam a Eucaristia uma força viva. Novamente, em uma celebração solene, temos a vantagem quase incalculável de usarmos a música. E aqui então ele já direciona um pouco mais essa parte do capítulo do estudo da obra para a questão musical. Ele vai dizer então que digamos que a Terra é uma grande inteligência e que a música é uma das suas faculdades. E quando tocamos ou cantamos, estamos ajudando a Terra a expressar-se. E realmente, nós vamos ver ali atrás como o anjo ele vai utilizar-se do conteúdo de formas de pensamento gerado a partir da música, dos sons, para poder realmente utilizar como matéria-prima na construção do serviço eucarístico no plano astral. Seguindo então aqui adiante, além disso, a música é uma espécie de entidade, ou conglomerado de entidades. Olha que interessante, eu nunca tinha tido essa percepção. E quando a usamos, estamos trazendo à atividade um espectro todo novo de forças, um outro lado da natureza e associando conosco uma grande hoste de anjos múltiplos. Ou seja, por mais que a gente até tenha alguma referência desses
dessas entidades e tal em relação à música, aqui realmente o autor deu um peso todo especial à questão da música no processo da construção do serviço eucarístico. Seguindo aqui, o autor reforça que em uma celebração solene temos em acréscimo a ajuda do diácono e do subdiácono, que formam um triângulo. Então agora aqui já vai para uma outra, falamos da música, agora ele vai falar da questão da configuração da participação dos três, do sacerdote, do diácono e do subdiácono. Ele vai explicar um pouco essa participação ali, essa configuração no altar e como isso movimenta as energias, tá bom? Então agora nós vamos para outro detalhezinho do texto. Em uma celebração solene temos em acréscimo a ajuda do diácono e subdiácono, que formam um triângulo com o celebrante e nesse momento atuam como uma extensão de sua consciência, aliviando e deixando-o livre para concentrar suas energias. Então eu vou seguir aqui, ó. O diagrama 2 ele vai apresentar essa configuração. Está mostrando aqui, primeiro, a relação entre o celebrante e seus ministros, sua posição na plataforma diante do altar indicada pelos círculos. Então ele está mostrando aqui por esses círculos a posição do sacerdote e dos diáconos e subdiácono. Ele está falando que C representa o celebrante, D é o diácono e S é o subdiácono. As linhas mostram como as forças fluem ou do celebrante para o povo através dos seus ministros ou do povo através dos ministros para o celebrante. E daí para os elementos do altar. Olha que interessante o fluxo, né, de troca dessas energias entre os participantes. Os celebrantes e o celebrante, os auxiliares e a congregação. Aqui ele está dizendo que originalmente na igreja primitiva o diácono e o subdiácono representavam respectivamente o homem e a mulher, porque o diácono se postava à direita do sacerdote, isto é, no lado da epístola, onde se sentavam os homens e reunia toda a devoção dos homens e preparava para o uso do sacerdote, ao passo que o subdiácono fazia o mesmo no tocante às mulheres. Então essa questão do masculino e feminino para o Leadbeater, na questão da manipulação das energias, da ordem das posições, ele leva muito e tem muito cuidado em relação a isso, ele é muito criterioso em relação a isso. E essa obra deixa isso bem claro. E aqui ele está mostrando então como o diácono e o subdiácono vão através desse triângulo com o sacerdote movimentar essas energias. E aí então eu procurei também enriquecer com inteligência artificial uma imagem para dar uma noção, uma perspectiva visual do que poderia ser esse movimento aí, para enriquecer o nosso estudo, tá vendo? Seguindo aqui então, para a forma abreviada da Santa Eucaristia, escolhemos um cântico que se refere mais diretamente ao trabalho que um anjo está fazendo no estabelecimento das fundações do seu edifício. Novamente, é bom a gente reforçar o seguinte, nós estamos falando de uma liturgia diferente, nós estamos falando de liturgia da Igreja Católica Liberal, construída e consolidada pelo fundador James Inglewood Wood, com o Monsenhor Leadbeater e Anne Besant, com algum apoio dela também. Então aqui, o propósito dessa liturgia é realmente a construção, um processo muito mais elaborado e muito diferente do que aquele realizado pela Igreja Católica Romana. Diferente. Nós estamos falando de diferença. Em momento algum, esse trabalho, eu volto a dizer, em momento algum, qualquer constatação minha, comparação, ela é feita sobre o aspecto didático e não sobre o aspecto de crítica, tá bom? Então é fundamental a gente deixar isso bem frisado aqui. Ele é precedido por um convite do sacerdote que diz: irmãos, lancemos agora os alicerces de nosso templo. Então quando o sacerdote está realizando essa fala aí, ele realmente já está iniciando aí uma outra etapa, consolidando uma etapa junto com o anjo da Eucaristia para a construção do prédio eucarístico. Então ele está falando aqui, agora passamos ao estágio ulterior em nossa preparação para a grande obra que estamos prestes a realizar. Estivemos tentando purificar a atmosfera mental, eliminando... Nossa, mas hoje, e a hora que eu revisei aqui antes, hein? O TDAH hoje está solto aqui com o errinho de português. Vou corrigindo isso daqui, peço desculpas a vocês, tá? Mas relevem isso daí e vamos tocando aqui pela frente. Vamos tocando aqui adiante. Estivemos tentando purificar a atmosfera mental, eliminando os nossos pensamentos errantes e trazer a nós mesmos para a atitude de força, paz e alegria que é necessária se havemos de trabalhar direito. Então aqui a opinião do Leadbeater também, ele vai trabalhar essa questão do
estado psíquico do indivíduo, voltando a comparar com a liturgia da Eucaristia Católica Romana. Então você vai ver que, segundo ele, as formas de pensamento construídas pelo tipo de liturgia lá, que traz muita questão do sofrimento, da culpa, do pecado, do inferno, todas essas figuras, elas geram muito ruído, e pelo autor naquele livro Formas de Pensamento e até um pouco mais em algumas outras áreas, ele vai falar realmente o quanto isso compromete a geração eficaz do trabalho dessa energia e da construção desse edifício eucarístico. Fica muito a desejar. Nesse sentido, a construção da liturgia da Igreja Católica Liberal, ela foi determinante, ela foi realizada, consolidada, construída para isso. Essa é a grande diferença. Então, ela é diferente porque ela visa realmente a manutenção de um estado mental, emocional de todos para uma geração de formas, pensamentos e energias realmente mais positivas positivas e muito funcionais para o objetivo que se quer trazer aqui, que é realmente a Eucaristia. Assim, passamos a aplicar o método planejado por Cristo para a sua igreja, o da confissão e absolvição. Os versículos que introduzem essa parte do serviço pretendem introduzir uma atitude mental que facilite a atuação deste plano. O poder divino está pronto, mas devemos abrir os nossos corações. Então aqui, depois da configuração do altar com o sacerdote, o diácono e o subdiácono, agora ele está mostrando e ele está explicando por que realmente a importância da configuração do estado mental, da manutenção das emoções, da congregação, e dizendo que isso aí, ratificando que esse agora é uma preparação para o momento seguinte, que ele está falando aqui da confissão e absolvição. E quanto isso é importante dentro da construção daquilo que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Pessoal, então é isso. Procurei dar uma aceleradinha aqui para não tornar muito longo, muito demorado. Eu sei que é longo e demorado, mas eu procurei apressar. Peço desculpas aí pelos errinhos de português, digitação. Eu até tinha olhado, revisado, mas passou batido mesmo. Sou muito cuidadoso com isso. E assim, eu vou fazer a correção aqui. E desejo a vocês aí um ótimo curso, um ótimo estudo dirigido, tá bom? E te vejo nos próximos materiais, nos próximos vídeos. Obrigado e até lá.